Papa Francisco diz: quem arrisca, o Senhor não o desilude. E quando alguém dá um pequeno passo em direção a Jesus, descobre que ele já aguardava de braços abertos a sua chegada. Hoje, vamos acompanhar o testemunho da nossa irmã de comunidade, Verônica Suênia. Às vezes as pessoas podem ver a Verônica, né, na TV, no Junto, sei lá. Teve até uma pessoa que me disse que nossa, Verônica, você tem cara de ter sido tão certinha sempre, estava sempre na igreja, aquela pessoa que nunca fez nada, né? Na verdade não foi assim, né? Realmente a minha experiência na igreja com Deus é desde a minha infância, né? Eu morei com a minha avó um tempo, embora bem perto dos meus pais também, mas assim, essa proximidade, essa convivência com a minha avó foi onde a minha fé nasceu. A minha avó foi a responsável mesmo pela minha evangelização. Ela que me levava para a igreja, porque ela sempre ia, era uma pessoa muito devota, né? Vivia muito na igreja, então assim, eu fui com ela desde criancinha, rezava o texto na igreja. A vida do Padre Jonas, a gente, quando lê, né, Eu Acredito em Milagres, o livro dele, ele vai narrando 3 pontos da vida dele que foram 3 momentos fortes de encontro com Deus. Eu também consegui me assemelhar ao padre nisso, né? Eu leio a minha história, vendo a história de Jesus e vendo a história também do padre, porque eu sou cristã e estou Canção Nova. E aí eu vejo que esse dia da minha primeira Eucaristia foi em 94, né? Eu tinha 10 anos, em novembro de 94. Foi o primeiro encontro pessoal com Jesus de verdade. Embora eu já estivesse na igreja, caminhasse, participasse, mas ali eu tinha consciência, né? A partir da minha primeira comunhão, eu sabia quando eu estava pecando, se eu na escola brigasse com alguém, se em casa eu respondesse minha avó, gritasse, meus pais, eu sabia que aquilo era errado, pesava na minha consciência, eu era incomodada, né, por essa santidade de vida, mesmo sem entender que era isso que eu queria e que eu vivia, mas quando eu fazia as coisas erradas, quando eu aprontava, assim, eu me incomodava, não era como antes. Com 15 anos eu tive um outro momento forte, que foi o segundo que eu falo, né, marcante, que eu participei do encontro chamado EJC, que tem espalhado no Brasil em muitos lugares, né? Essa experiência que o jovem vai, ele é convidado, passa 3 dias num retiro fechado e ali participa de um grupo. E eu tinha muita vontade de ser do EJC e realmente o EJC foi marcante na minha vida, foi o início também. Mas, embora eu já fosse da EJC, já tivesse toda essa história, foi aí, na minha adolescência, bem nessa fase mesmo, de 15 anos, que eu me envolvi com muita coisa, né? Assim, de começar a beber. Na verdade, a primeira vez que eu bebi, eu tinha 12 anos. Né, de ficar embriagada mesmo, né? Junto com minhas amiguinhas, assim, beber. Era muito comum, né? Quem é do Nordeste sabe como é, principalmente cidade do interior, era muito comum beber. Todo mundo bebe, todo mundo vai pra festa, isso era a coisa mais normal que tinha. Então eu queria ser igual a todo mundo, eu queria estar no comum dos homens, né? Verônica era essa menina comum, né? Que bebia, que saía, que namorava, que ficava, que queria estudar, que queria, né, crescer na vida. E vivi isso. Principalmente nesse período do 2º grau, né, do 1º ao 3º ano, a minha adolescência inteira. Aos 18 anos, aí que veio, né, o último fato marcante, né, e consequentemente o meu 3º momento de encontro pessoal com Jesus, que foi definitivo, né, se Deus quiser, definitivo, né, para sempre. Mas eu perdi um irmão assassinado. Eu já tinha perdido a minha avó, que era aquela pessoa muito próxima, né? Foi ali um momento também muito difícil. Morei 10 anos com ela, era muito ligada a ela. Então, quando eu perdi minha avó, assim, foi assim, um antes e depois na minha vida, né? Voltar para casa dos meus pais, embora eu já fosse próxima, mas assim, eu senti muita falta da minha avó. Mas foi diferente desse momento, porque o meu irmão foi assassinado, né? Então, minha avó já era idosa, já se esperava que isso acontecesse. Ela ia morrer antes de mim, mas o meu irmão não. Eu tinha 18 anos, ele tinha 27. Quando eu olhava para ele, eu me imaginava com 27 anos, eu queria estar como ele estava, né? Formado, já tinha terminado a faculdade, já tinha passado um concurso público, já tinha o carro dele, tinha namorada, tinha uma vida estabilizada. Era o comum, era o normal, né, para mim. Era aquilo que eu queria. Então, quando de repente, sem ninguém imaginar, sem ninguém esperar, ele era policial, ele era só sargento da Polícia Militar, foi assassinado, né? O cara veio, pá, tirou, matou, perdeu a vida. E ali eu entrei numa crise existencial muito grande. Tipo assim, meu Deus, e agora? O que adianta?
Que adianta construir o futuro, que adianta ter as coisas, tipo, de repente, quem imaginou que meu irmão ia morrer? Eu nunca imaginei, ele muito menos. Ninguém nunca imaginou, é uma coisa que a gente vê na TV, que a gente conhece, nossa, morreu não sei quem, matou não sei quem, mas a gente nunca acha que isso vai acontecer com a gente. Eu nunca imaginei que isso ia chegar na minha casa, né? Que ia perder um irmão assassinado ainda. Então, assim, foi um momento muito difícil na minha casa, muito difícil na minha família. Hoje eu consigo falar de forma assim mais natural, né? Antes, quando eu falava disso, eu chorava, me emocionava, porque era uma dor muito grande. Mas a partir daí, de tudo Deus tira um bem, né? A morte do meu irmão, na verdade, foi a misericórdia de Deus na minha vida. Na vida dele, com certeza, porque ele tiraram a vida dele. Então isso naturalmente eu acredito que ele já entra na misericórdia de Deus por isso, porque foi tirada a vida dele, né? E automaticamente a minha conversão e a mudança de toda a nossa família, né? A união da nossa família, porque nesse processo de luto, né? Eu não estava saindo muito, já não queria ficar indo mais para as festas, porque a gente estava triste, né? Vivendo a nossa dor. E aí eu fui convidada para ir no retiro. Nessa época já era, agora sim, era retiro da Renovação Carismática, que era da minha diocese. E o menino que me chamou era um menino que eu já tinha ficado com ele. Então assim, ele para mim era um cara legal, bacana, entendeu? Gente boa. E eu tinha imagem de que eu não queria ser, embora eu tivesse a fé, embora eu tivesse os princípios, uma raiz católica, eu não queria ser aquela pessoa de igreja, porque para mim era careta, era gente bitolado. Eu olhava assim, eu não vou lá, aquela pessoa toda piedosa, eu não queria isso. E quando ele falou, eu fiquei pensando, caramba, ele é tão normal, ele se veste bem, ele é inteligente, desenrolado, e ele vai para essas coisas, tipo assim, participa de retiro. Eu fui entendendo assim, nossa, será que eu posso ser normal, ser comum e ser de Deus inteiramente? Porque eu também não queria fazer de conta, né? Não queria ir só para dizer que estava indo. E aí ele me disse assim, depois que eu fui, Suênia, pro retiro de carnaval, era retiro de carnaval na época, nunca mais eu deixei de ir. E aquilo ali me incomodou. Na verdade, Deus usou ele para me chamar, né? Era o chamado de Deus, porque foi uma coisa que me incomodou muito. Eu fiquei com aquilo. Nossa, depois que eu fui, eu não deixei de ir. Será que é bom? Aí eu pensei, logo no carnaval, vamos fazer assim, me chama na Semana Santa, que aí eu vou. Mas no carnaval, e ficar o carnaval rezando é demais, né? Pra mim ainda, que eu tava no auge da farra também, né? Nessa época que meu irmão morreu. E aquele me incomodou, eu tinha que ir, né? Eu tinha que ir para aquele retiro, eu tinha que ver como era esse negócio, o que fez ele nunca mais ir no carnaval. E eu fui, né? Fui assim, nossa, com as pessoas que eu não era próxima, quase ninguém ia da minha cidade, fui com o pessoal de outra cidade. Então assim, eu fui super deslocada, um peixe fora d'água, usando blusinha de alça, com decote, tipo, toda fora do ritmo, né? Do padrão de quem estava participando daquele encontro. E quando eu cheguei lá, eu fui impactada pela presença de Jesus. Eu nunca tinha visto, eu não tinha assim, não lembro de ter feito experiência com Jesus Eucarístico, né? Com a hóstia consagrada, né? No ostensório, daquele jeito. E aí quando ele impôs Jesus, que aqui está a presença de Jesus, e aí eu tinha experiência com a Eucaristia desde a minha primeira comunhão, né? Desde a minha primeira Eucaristia. E ali eu chorei muito e o cara começou a revelar que tinha uma pessoa ali que tinha perdido um irmão assassinado, não sei o quê. O cara começou a falar tudo que eu estava vivendo. E que Deus estava me chamando de volta. Aí ele ainda disse assim, porque eu já tinha participado de outros encontros, né? E ele ainda disse assim, não adianta, você vem, você gosta, você chora, mas depois você volta e você continua do mesmo jeito, você não muda. E aquilo era pra mim, né? Deus estava falando comigo através dele. Lisboa, um pregador lá da minha região. E Deus falou mesmo comigo. E aí eu chorava muito, porque eu disse, nossa, não adianta eu vir aqui, eu participar, eu gostar, como já outras vezes. E depois realmente eu não mudo nada, eu volto, vou pra farra, vou fazer tudo que eu faço, brigar com todo mundo, né? Na época eu era entregada de um dos meus irmãos, não falava com ele. Então assim, ali foi um momento do meu encontro pessoal de verdade com Jesus. A partir daquele momento realmente eu mudei, eu voltei para casa, não, eu preciso ser diferente. Então eu comecei a viver uma conversão de verdade no dia a dia, não era de dizer, era de mudar mesmo, né? De mudar o jeito de falar, de mudar, de não ficar respondendo meus pais. E foi muito aos poucos. Depois eu comecei, nessa época eu ainda saía, parei de beber, nunca mais realmente. E depois parei de sair, mas foi aos poucos, né? Não foi de repente. Teve uma época que eu continuei, eu não bebia mais, mas eu continuava saindo, indo para as festas. E aí depois teve uma época que eu comecei a ficar me sentindo muito deslocada, né? Eu chegava lá e eu não conseguia viver igual todo mundo. Tinha época que eu tinha até raiva. Por que eu fui conhecer Deus? Porque tem gente que vai e não tá nem aí, faz tudo, e eu não conseguia.
Qualquer coisa que eu fizesse, eu ficava com a consciência pesada, eu não queria mais beber, eu não conseguia mais beber, não conseguia mais ficar também, né? Parei de ficar com os meninos, não queria. E aí eu entrei na comunidade no início de 2008. Não me arrependo, sou muito feliz, muito realizada, cada vez mais, assim, mesmo tendo os desafios, mesmo tendo as dificuldades, as crises, mas eu sei que essa é a vontade de Deus para minha vida, né, de ser Canção Nova, consequentemente meu estado de vida também, né, nunca imaginei que aqui dentro que eu ia namorar, né, que eu ia encontrar uma pessoa que Deus tinha preparado para mim, porque Deus me dizia que eu estava me guardando, porque eu pensava, não, por que eu estou me guardando? Porque durante todo esse tempo da faculdade eu não namorei com ninguém, não ficava com ninguém. E Deus me dizia que Ele estava preparando alguém para mim. E o meu namorado nunca tinha namorado. Eu sou a primeira namorada dele, né? Então, assim, eu vejo o cuidado de Deus, o presente de Deus para mim, porque realmente Ele cuida dos detalhes, que eu nem imaginava. E eu vim para a Canção Nova achando que eu nunca ia namorar, né? Que eu vim para entregar minha vida para Deus e eu não tinha isso em vista. Eu achava que isso podia nunca acontecer, e está acontecendo, né? Hoje eu estou namorando, e estou na missão, e estou vivendo também, de certa forma, a minha profissão também, né? Quando eu cheguei, eu fui trabalhar no jornalismo, que era diretamente mesmo na minha área, então ali também eu vi a concretização disso, realmente eu fiz minha faculdade para ofertar minha profissão para Deus, e muito feliz, muito realizada.